Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Nesse contexto agora, a gente está falando sobre as fronteiras de possibilidade de produção. Então, eu vou iniciar aqui desenhando mais uma vez a fronteira de possibilidade de produção como modelo e explicar, resgatar quais são os elementos essenciais desse modelo. Então, a gente coloca aqui um diagrama de duas dimensões que todo mundo está acostumado a trabalhar, chamado diagrama cartesiano. Numa dimensão, a gente coloca um dos setores da economia. Então, existe uma simplificação aqui. A gente está assumindo, né, de uma maneira assim meio forçada, que essa economia só tem dois tipos de bens, ou dois bens especificamente. Então, só se produz ou bens de consumo, vamos colocar aqui, por exemplo, consumo, vou colocar CON, aí bens de consumo inclui, obviamente, desde roupa, comida, tal, e bens de capital. Geralmente a gente usa a letra K para expressar bens de capital, ou seja, fatores produtivos, mas aqui, para ficar mais claro, a gente vai colocar CAP, tá? Então, obviamente, uma economia é algo muito mais complexo que isso, né? Costuma ter muito mais setores, são milhares de setores em uma determinada economia. Mas a gente faz essa simplificação. Vamos assumir que nessa economia só existem dois setores, tá? Um de bens de capital e um de... Peguei alguma coisa errada aqui. Vou fazer uma pausa para consertar. Pronto, voltando aqui. Tá, então mudou um pouquinho a cor da canetinha, mas não tem problema não. Tá, então, se essa economia produz ou bens de capital ou bens de consumo, bens de capital sendo considerados aqui guindaste, trator, um alicate, uma escada, ferramentas que são utilizadas para produzir, e bens de consumo sendo roupa, alimento, sapato, enfim, serviços em geral e tal. Então, é uma maneira um pouco mais, digamos assim, próxima da realidade de interpretar esse diagrama, tá? Então, nesta economia que a gente vai representar aqui, se todas as pessoas, todos os recursos forem usados apenas para produzir bens de capital, só máquinas, só equipamentos, não preocupar-se com produzir bens de consumo, deve haver um certo ponto máximo. Tá? Então, esse ponto aqui a gente registra aqui no diagrama. O máximo que se consegue produzir se uma economia decide usar todos os seus recursos apenas naquele setor. E a mesma coisa deve acontecer aqui. Se a gente remanejar todas as pessoas, todos os equipamentos, toda a terra, todos os prédios, tudo está sendo usado, todos os galpões, tudo está sendo usado só na produção de bens de consumo, também deve haver uma quantidade máxima hipotética, né, que a gente não sabe, dificilmente essa situação, né, ocorreria, mas a gente está vendo aqui qual que seriam os pontos máximos. Por isso a gente fala em fronteira de possibilidade, o máximo que se pode produzir ao se empregar todos os recursos. Tá? Então, o pressuposto da fronteira de possibilidade de produção, quando a gente a desenha, é que todos os recursos estão sendo empregados. Não existe uma pessoa com idade, com saúde para trabalhar que não esteja trabalhando. Então, mais uma vez, é uma situação hipotética, não é real, é uma coisa mais utópica. Tá. Aí a gente vai desenhar não apenas esses pontos extremos, em que a economia se especializaria ou na produção de bens de capital ou na produção de bens de consumo. A gente vai desenhar todas as possíveis condições intermediárias. Então a gente fez essa curvinha aqui, ó, falando assim: e se ela quiser combinar produção de bens de consumo e a produção de bens de capital? Então talvez eu tenha diferentes combinações possíveis, na medida que eu vou gradualmente remanejando pessoas e recursos de um setor para outro. Na verdade, eu tenho infinitas possibilidades, conforme eu vou tirando mais uma pessoa, mais uma hora de trabalho, mais uma área, um galpão, mais uma ferramenta de um setor para outro. Tá? Então, a fronteira de possibilidade de produção vai registrar o conjunto muito amplo de possibilidades em que eu reorganizo a minha força de trabalho entre um setor e outro. Tá.
Existe também a interpretação de por que que a gente tem uma curva e não uma linha reta. A ideia de que a gente tem uma curva é porque existem certas pessoas, certos equipamentos, certos fatores produtivos que vão ser mais apropriados para serem empregados no setor de bens de consumo. E existem também certas pessoas, certos fatores, né, produtivos que são mais apropriados de se empregar no setor de bens de capital. Se a gente tenta se especializar para um desses lados, né, chegar próximo desse ponto extremo aqui, é muito provável que a gente esteja pegando pessoas e recursos que são muito próprios do setor de bens de capital e tentando usar no bens de consumo. Nesse caso, a gente tiraria algo que é caro, que é muito valioso lá no setor de bens de capital, e ele serviria assim mal e porcamente para ajudar na produção de bens de consumo, tá? Então, por isso que essa inclinação vai mudando. É a relação, essa inclinação dessa curva dá uma medida de quanto que a gente tem de troca. Ah, se eu trocar um engenheiro muito especializado lá na construção de tratores e tentar usar esse cara no comércio, para ele simplesmente vender produtos, o sacrifício que a gente pode ter lá no setor de bens de capital é muito grande, porque ele era muito importante lá. E aqui ele nem tem tantas tão boas técnicas de venda, ele pode se enrolar na hora de tentar fechar uma venda, ele vai gerar pouco ganho. Então, na medida que o custo é grande e o ganho é pequeno, então essa mudança, conforme a gente está migrando de um lado para outro, a gente vai ter essa relação de troca entre sacrifício e ganho que vai ficando diferente. Daí essa curvatura que a gente desenhou aqui. Tá, mas a gente quer usar esse diagrama hoje para expressar dois conceitos adicionais. Um é o conceito de armadilha da pobreza e outro é o conceito de vantagens comparativas, tá? Tá, então o conceito de armadilha da pobreza é mais uma forma de mostrar como que um diagrama simples como esse me permite falar de assuntos muito complexos e muito importantes, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o que acontece com economias muito simples, muito subdesenvolvidas e muitas vezes com muita pobreza, tá? Então, imagine um daqueles países mais pobres da África, né? Existe a região do Saara, do deserto, e existe uma região chamada subsaariana, logo abaixo do deserto africano, e ali você tem grandes populações que vivem em condições muito próximas àquelas que a maior parte da civilização viveu há 300 anos atrás. Então, o nível tecnológico é muito baixo, o nível educacional é muito baixo, as pessoas vivem basicamente de atividades de subsistência. Não tem muitos mercados organizados, as cidades são muito pobres, muito simples, não tem tantos recursos de infraestrutura, tecnologia, rodovias, não tem quase nada. Tá? Então as pessoas vivem em condições de muita pobreza. E existe uma discussão sobre como superar essa pobreza. Ora, perceba, a resposta fácil seria simplesmente a gente chegar lá, entrar nesses lugares e colocar as coisas para eles. Falar, não, a gente vai fazer uma rodovia aqui para você. Não, a gente vai fazer aqui uma. Acontece que, mesmo quando a gente mobiliza recursos internacionais para, de alguma forma, atender essas economias, essas populações, a pergunta vai ser feita: você vai lá construir uma rodovia, mas as pessoas estão passando fome. Será que não seria mais importante você entregar alimento? Ah, sim, mas se você entregar alimento, as pessoas comem e no dia seguinte elas precisam comer de novo. Como é que você vai fazer? Ah, não, então você tem que fazer um pouco de cada um e tal. Tá? Então, são economias em que você não tem uma grande capacidade de produzir bens de consumo e não tem uma grande capacidade de produzir máquinas, equipamentos. A verdade, gente, é que se um país qualquer aqui, eu estou registrando de novo esse diagrama, se um país opta por trabalhar num ponto aqui mais alto dessa curva, o que ele está fazendo é falar assim: eu prefiro usar os recursos de hoje para produzir mais bens de capital, ou seja, bens de produção, do que para produzir bens de consumo. Ora, os bens de consumo, obviamente, a gente consome e acaba. Os bens de capital, eles nos permitem produzir mais
no ano posterior. Se você tem mais máquinas, mais equipamentos, no ano seguinte você vai ser capaz de produzir mais ainda máquinas e equipamentos, ou ainda mais bens de consumo. Então, se um determinado país escolhe o ponto A, que eu estou registrando aqui em cima, no alto da curva, ou se ele escolhe, né, coletivamente, essas escolhas são coletivas, passam por congresso, passam por presidente e tal. Se ele escolhe trabalhar no ponto A ou no ponto B, isso vai determinar, em alguma medida, a trajetória desse país ou dessa economia. Então, um país que escolheu operar no ano de 2021 bem próximo do ponto A, no ano seguinte, ele vai ter produzido muito mais máquinas, equipamentos, tratores e tudo mais. Então, no ano seguinte, a nova fronteira de possibilidade de produção dele pode estar aqui em cima, porque agora ele tem muito mais recursos para empregar, seja no setor de bens de consumo, seja no setor de bens de capital. Então, ao escolher produzir mais bens de produção, um país cresce mais rápido. A cada ano ele tem uma quantidade maior de recursos para serem empregados na produção. Por outro lado, se um país escolhe ficar aqui na produção de bens de consumo, o consumo você compra, come, usa a roupa, desgasta aquela roupa e tal, acabou. Ele se exaure. Com isso, no ano seguinte, você vai ter comido boa parte do fruto da produção do ano anterior. Então, no caso de um país que escolhe operar aqui próximo ao ponto B, no ano seguinte a fronteira de possibilidade de produção é só um pouquinho maior. Ela cresce pouco. Por quê? Porque ao escolher ficar no B, a gente está falando que aquele país optou, fez uma escolha em usar a maior parte dos seus recursos para produzir comida, roupa e tal. E não usou esses recursos para produzir mais equipamentos, mais máquinas, mais tratores, mais rodovias e tudo mais. Seja equipamento direto de produção, seja infraestrutura de produção. Então, conforme um país escolha investir mais, ou seja, produzir mais bens de capital, mais equipamentos, ou consumir mais, ou seja, produzir mais coisas como comida, roupas e tal, ele vai ter diferentes trajetórias ao longo do tempo. Ou ele vai crescer mais rápido, ou ele vai crescer mais lentamente. Tá? O exemplo clássico de países extremos como esse aqui, no caso do ponto A, é a China. Lá na China existe uma determinação, né, de um poder ditatorial, mas que diz assim: nós não estamos nem aí para você, seu bisneto vai ser rico. Nós vamos pegar todos os recursos do país, nós vamos colocar em novas fábricas, novos tratores, novos equipamentos. E são determinações do governo. Tem empresas? Tem empresas, mas as empresas lá obedecem ao governo. Todas elas são braços do governo. Então é uma decisão que não passa por democracia, por voto, nem nada. O país escolheu, entre aspas, esses ditadores escolheram que vão crescer rapidamente. E com isso eles conseguem. Eles investem, sei lá, parcelas como 25, 30% de tudo que é usado ao longo de um ano vai para a produção de equipamentos, de máquinas, de rodovias, de prédios, às vezes de cidades inteiras. Eles planejam e começam a produzir cidades inteiras, tá? Com isso, grande parte, né, dos recursos sendo empregados na produção de capital, a fronteira de possibilidade de produção a cada ano dá saltos muito grandes, o que significa dizer que a economia chinesa cresce rapidamente. O contraste aqui é com um país como o Brasil. No Brasil, a gente usa a maior parte dos nossos recursos para produzir bens de consumo. A gente não investe tanto, a gente não cria tantas novas rodovias, ferrovias, a gente não cria tantas novas hidrelétricas, usinas, equipamentos, máquinas, tratores. A maior parte da nossa produção é direcionada para a produção de bens de consumo. Ora, mas bens de consumo você consome no ano seguinte, acabou. Então a gente não consegue dar esses saltos tão grandes na fronteira de possibilidade de produção. E o que que isso tem a ver com a armadilha da pobreza? Ora, então vamos voltar lá no caso de uma economia subsaariana, né? Uma economia que fica lá naquelas regiões mais pobres da África.
Nesse caso, gente, nós estamos falando de economias muito, muito simples, em que a quantidade de recursos, como máquinas, equipamentos, tratores e rodovias, é muito pequena. Então, a fronteira de possibilidade de produção de um país como esse já é muito básico, muito aqui embaixo. Então, mesmo que essa economia usasse todos os recursos, né, para produzir, né, todas as pessoas, todos os equipamentos, tudinho, fosse usada para produzir bens de consumo, vou colocar aqui com, mesmo que houvesse essa especialização em só produzir bens de consumo, ainda assim eles não dariam conta de produzir alimento para que todo mundo fosse bem nutrido. Então, são economias que têm muito poucos recursos produtivos ainda. Aí, mesmo se ela ficar aqui, no extremo da produção de bens de consumo, ainda tem gente passando fome. Na verdade, nenhuma economia fica tão assim, né? Mas fica mais próxima aqui. Resultado: no ano seguinte, muito pouco tendo sido usado para produzir bens de capital, no ano seguinte a fronteira de possibilidade de produção é muito próxima da segunda. No terceiro ano, é muito próximo da segunda. E assim vai. Então, os saltos de fronteira de possibilidade de produção de uma economia como essa são de pontos assim, ó, sempre muito próximo da utilização dos recursos apenas na área de consumo. Com isso, passa dezenas de anos e a economia está crescendo muito devagar. As possibilidades de produção dela variam muito devagar. Por quê? Porque não tem tanta tecnologia, que não tem tantos novos equipamentos, não tem produção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas, usinas, exploração de petróleo, seja lá o que for. Então, a gente chama isso de armadilha da pobreza. A trajetória de deslocamento das fronteiras de possibilidade de produção são, é sempre muito lenta e é sempre muito próxima aqui à utilização de todos os recursos, de todas as capacidades, para tentar fazer com que parcelas menores da população passe fome. Então, a gente chama essa situação de armadilha da pobreza. A solução para isso, vocês imaginam, né? É algum tipo de intervenção internacional para tentar fazer com que um esforço internacional adicione capital para aquelas economias, auxilie na construção de ferrovias, de rodovias, de equipamentos, de fábricas e tudo mais. O diabo é que, não havendo uma estrutura, né, institucional, política bem organizada, muitas vezes essa ajuda acaba caindo em mão de pessoas corruptas. E aí a gente continua tendo esse dinheiro sendo desviado da produção de equipamentos, de máquinas e tal, para benefício próprio, para grandes ditadores em sociedades muito simples, muitas vezes dominadas por grupos milicianos, poderosos e tudo mais. Então é muito difícil superar esse problema, tá, gente? Um país que investisse ou que tivesse grande do seu esforço, maior parte do seu esforço na produção de capital, teria saltos na fronteira de possibilidade de produção significativos a cada ano e rapidamente superaria sua condição de pobreza. Um país que não consegue fazer isso, que não consegue mobilizar os seus talentos, a sua força para a produção de bens de capital, ou seja, que continua só produzindo bens de consumo, ele acaba crescendo lentamente e permanecendo numa circunstância de privação, de pouca disponibilidade de bens materiais, tá? Então, mais uma vez, um modelinho relativamente simples, nos permitindo compreender questões muito complexas da atualidade, a pobreza, a desigualdade, a fome em países muito pobres, mesmo em pleno século XXI. Tá? Tá. O último exemplo que eu queria dar aqui sobre o uso de fronteiras de possibilidade de produção é no caso é o conceito de vantagens comparativas. Tá? Então, vantagens comparativas é uma espécie de uma teoria que foi desenvolvida por um britânico chamado David Ricardo, ou David Ricardo, se você preferir. Pronto, esse senhor, ele estava interessado em entender
como que os países podem se beneficiar do comércio uns entre os outros. Essa ideia também já estava presente lá no pai da economia, no Adam Smith. Mas seja como for, esses dois caras dialogavam mais ou menos na mesma direção. Eles diziam assim: um país não deveria tentar ser bom em tudo. Ele deveria tentar fazer aquilo com ele tem mais talento, mais facilidade, fazer em excesso, né, mais do que precisa, e usar esse excesso para trocar internacionalmente pelos produtos e serviços nos quais ele não é tão bom. Então, da mesma ideia de uma pessoa que gosta de dar aula, o outro gosta de cozinhar, o outro gosta de consertar automóvel, o outro gosta de. Em que a gente tem diferentes talentos, se na relação individual das pessoas, uma pessoa se especializar em uma atividade, ganhar dinheiro com aquela atividade e comprar as outras coisas que ela não é tão boa. A mesma ideia que funciona no comércio interpessoal deveria funcionar no comércio internacional. Tá? Então, como é que a gente expressa isso com base nas fronteiras de possibilidade de produção? Então, eu vou resgatar um exemplo que a gente discutiu no nosso encontro, que é o caso de países produzindo café ou computador. Tá? A gente sabe que isso aqui é uma simplificação, mas vamos lá, né, gente? Um computador pode ser entendido como um bem de produção. Né? Os computadores são usados nas fábricas e tudo mais. E o café como um bem de consumo. Então, mantenha aqui a nossa analogia, tá? Eu vou começar desenhando dois países aqui. Um desses países vai ser a Colômbia e outro país vai ser a Islândia. Então, a Colômbia está aqui, um país co-irmão nosso aqui na América Latina, um país de clima quente, um país que tem muita facilidade em produzir café por causa das suas condições climáticas e tudo mais. E um país feito a Islândia, que a gente sabe que é um país muito frio, que cultivar alimentos, cultivar vegetais lá é algo muito difícil, tá? De toda forma, eu vou colocar aqui, ó, computador num diagrama, nesse eixo da vertical. E vou colocar café aqui embaixo, tá? Para os dois diagramas. E aí, um desses países vai representar a Colômbia e o outro vai representar a Islândia, tá bom? Tá difícil de escrever letrinhas pequenas aqui, mas computador está no eixo vertical, vou colocar CO, e no eixo horizontal eu vou colocar CA, tá? Tá muito fácil de escrever esse A não, mas acho que dá para ver. Pronto, então eu vou colocar um primeiro país aqui e vai ser assim, ó. Fronteira de possibilidade de produção dele está assim. E vou colocar o outro país que vai ser assim. Pronto. Tá, quando você vê esse país aqui, vamos chamar de país 1 e país 2. Qual desses dois que você considera que é a Colômbia? Ora, vamos parar e pensar. A Colômbia é o país onde a facilidade para produzir café é muito maior do que seria para produzir café na Islândia, num lugar onde as temperaturas chegam a menos 20, menos 30, boa parte do ano. Tá, então, é bem provável que o país que está expressando a Colômbia, nesse caso, é o país 1, né? Aí, se eu for um pouquinho mais longe e falar assim, por que, que o país 1 é a Colômbia? É natural que você pensando, olhando esse gráfico 1 e pensando assim, porque produz mais café. Mas a questão aqui não se trata tanto da quantidade de café. Esse país poderia não gostar de café e não produzir café. A questão é a facilidade de produzir café. Então, como é que eu vejo a facilidade para produzir café aqui? Eu vejo assim, ó, se o país resolve sair de um ponto A para um ponto B, vou marcar dois pontinhos aqui, a quantidade de computador que ele tem que sacrificar é pequenininha e ele daria um salto na produção de café. Então, com pequenos sacrifícios, se ele se deslocar aqui desse ponto para esse, o ganho que ele tem na produção de café exige uma pequena redução na produção de computador.
Então, em outras palavras, é fácil expandir a produção de café. Nesse outro caso aqui, ó, se eu quiser mudar, sair de A para B, mesmo eu sacrificando quase totalmente a produção de computador, ó, despencou a produção de computador, ainda assim a quantidade de café que eu consigo aumentar é pequenininha. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que nesse país número 2 é muito difícil expandir a produção de café. Então, é a inclinação dessas curvas que vai dizer qual país que tem, entre aspas, a vantagem comparativa em produzir aquele bem. A Colômbia tem uma vantagem comparativa em produzir café e a Islândia tem a vantagem comparativa em produzir computador. Por quê? Porque é muito mais fácil para a Colômbia produzir café, é muito mais fácil para a Islândia produzir computador. Agora imagine só lá naquela temperatura de menos 20 graus, menos 30 graus Celsius, e você tendo que produzir café. Então imagine o tamanho das estufas que você ia ter que fazer só para manter a lavoura de café protegida de congelar. Imagine manter a temperatura dessas estufas ali na casa dos 18, 21, 22 graus, como acontece, sei lá, nas montanhas de Minas, no interior paulista, onde tem grandes fazendas de café no Brasil. Então, é muito difícil para a Islândia produzir café. E se quiser aumentar a produção de café, ela teria que sacrificar enormemente a quantidade de computadores que está produzindo. No caso da Colômbia, é o contrário. É muito fácil expandir a produção de café. Pequenos sacrifícios na produção de computador pode gerar um grande salto aqui, ó, no deslocamento horizontal na produção de café. Por quê? Porque tem o clima favorável, porque tem a terra favorável, tem um monte de condições apropriadas, tá? Tá, então, como é que essa história chega no comércio? Ora, tendo dois países como esse, a Islândia não deveria produzir nada de café, já que é tão caro. Ela deveria se dedicar exclusivamente a produzir computador, e aí a Colômbia deveria, em tese, se dedicar exclusivamente a produzir café. Ah, mas a Colômbia, os colombianos não querem tanto café. Os islandeses não querem tanto computador. Como é que faz? Bom, cada um se especializa naquilo que é bom em fazer e vende para o outro. Então, essa é chamada teoria das vantagens comparativas. Em teoria, ela funciona muito bem. Na prática, mais ou menos. Tá? Então, na história do Brasil, a gente teve o processo de industrialização. O Brasil era um país que era muito bom em produzir agrícola, né? Produzir couro, cana de açúcar, café e tal. Era muito bom nas fazendas e não tinha equipamentos, ferramentas, máquinas, não tinha indústrias. E a gente observava que, na medida que a gente se relacionava com o exterior, os preços dos produtos agrícolas, lá no século XX, só faziam cair, com mais e mais países concorrendo, vendendo produtos básicos. E os preços de produtos industrializados, tecnologia, máquinas, equipamentos, automóveis depois, tudo isso só fazia subir. Então, na medida que o Brasil fazia trocas com o exterior, ele empobrecia. Todo o processo de industrialização do Brasil foi falar assim: vocação não é uma maldição. O Brasil é bom em produzir produtos agrícolas, né? Agropecuária e tal. Isso sempre deve continuar verdadeiro, a não ser que a gente cuide muito mal do clima do planeta e a gente tenha a desertificação que pode acontecer num país como o Brasil. Mas isso é um cenário meio extremo, pouco provável. Então, o Brasil sempre deve ser um bom produtor de commodities agrícolas, de soja, de milho, de café, de açúcar e tudo mais. É bem provável que isso aconteça pelos próximos 100 anos. A pergunta é, será que a gente é obrigado a ser só fazendão? Será que não tem alternativas? Será que a gente não pode, nesse caso, a gente não ficaria na mão do mercado de commodities? Ficaria, de alguma forma, vulnerável?
que acontecer com o preço das commodities, a gente pode empobrecer, a gente pode se lascar. Então, com essa mentalidade, um monte de pensadores, entre eles Celso Furtado, defenderam a industrialização do Brasil. Foi um longo processo, mas hoje o Brasil tem uma economia completa. A gente não mais trata a nossa vocação, que é produzir produtos agrícolas, como sendo uma maldição, uma coisa que nos obriga, nos amarra. Hoje a gente tem alternativas, embora com os impostos que a gente cria e coloca, a gente tributa muito mais pesadamente a indústria do que a agropecuária, acaba dificultando a vida da indústria, tá? Tá. Então, esses são os conceitos de vantagem comparativa e armadilha da pobreza. A gente deve voltar a eles nos exercícios e, eventualmente, tirando dúvidas pelo WhatsApp, conforme vocês vejam necessidade, tá? Eu vou dar uma limpadinha aqui no nosso diagrama para a gente concluir a nossa aula com as últimas discussões sobre esses temas. Então, vou voltar aqui para a proporção certinha do gráfico. A gente já falou do caso da armadilha da pobreza e a gente já falou também dos benefícios advindos do comércio exterior, conforme a teoria das vantagens comparativas, tá? Muito bem. Então, nos dois casos, a gente tem aí possibilidades de melhorar as condições ou de países muito pobres ou de países que, pelas condições de produção, acabam tendo ganhos em se especializar num determinado setor, tá? Para a gente concluir essas discussões, vamos tentar conhecer aqui alguns termos mais específicos da economia. Primeiro, vamos lembrar que a economia, genericamente, se divide em dois grandes braços, um chamado de macroeconomia e outro chamado de microeconomia. Então vamos entender isso. Macro, da ideia de grande, né, da ideia de amplo. Então, no macroeconomia, a gente discute questões como o crescimento econômico, né, como uma economia se desenvolve, cria mais setores, enfim, emprega mais pessoas e tal. Os gastos nacionais, o Brasil está investindo pouco comparado com o consumo, o governo tem resultado negativo, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, ele tem déficit público, né? Ou seja, gastos superiores, saldo negativo, né? Gastos superiores à arrecadação com impostos. Tá? Então, tudo isso são os temas da macroeconomia. A taxa de inflação, que no Brasil já vai de novo caminhando em direção a 10%, hoje nós estamos na casa de 8%, 8,5%, isso é preocupante. A própria taxa básica de juros, que a gente vai falar delas mais adiante, né? A tal da Selic, o que isso quer dizer, como que isso impacta. E Banco Central, decisões de Brasília. A macroeconomia tem muito essa ideia de Ministério da Fazenda, o que esse pessoal, Banco de Desenvolvimento, o que esse pessoal está fazendo e está impactando o conjunto de todos os setores e de todas as pessoas também, né? Por outro lado, existe a microeconomia. E aí é o ramo das ciências econômicas que fecha o foco sobre as decisões ou individuais de uma pessoa, de uma empresa ou de um setor específico. Então, quando a gente fala assim, o setor de laticínios, produção de queijo e leite no estado de Pernambuco, pronto, a gente fechou o olhar, fechou o foco num setor específico, a gente está falando de microeconomia. Ou então a decisão de uma pessoa, se essa pessoa vai trabalhar até os 75 anos, se ela vai se aposentar aos 50, o que ela ganha, o que ela perde em aposentar mais cedo. Então, mais uma vez, é assuntos da microeconomia. E aí os temas vão em relação à busca pelo bem-estar, né, pela satisfação das pessoas com o consumo, com o investimento, muito próximo aí da discussão de ciências do consumo, a luta dos empresários para alcançar lucro, né? A gente sabe que tem tantos custos, é tão difícil produzir no Brasil, impostos, assalto, violência urbana, é tão difícil ser empresário no Brasil, mas os caras estão lá lutando e tentando conseguir gerar lucro. Os efeitos da estrutura tributária, então a gente mete a mão pesada de impostos na indústria, seja ela qual for, ela paga muito imposto. É muito difícil ser um empresário da indústria no Brasil. É muito mais fácil você atuar
ou no comércio, né, nos serviços em geral. Às vezes até as pessoas fogem um pouco, sonegam, não pagam impostos, ou atuar no setor da produção básica, na produção de alimentos, na criação de animais, para reprodução, para corte, seja lá o que for. Então, essas outras atividades são menos tributadas. Isso é a discussão da microeconomia também, essa comparação entre um e outro setor, né? Mas o foco está fechadinho ali para ver o impacto dos tributos sobre um empresário médio do comércio e assim vai, tá? A ideia de que serviços públicos são prestados, como que são prestados, benefício assistencial, como é que uma pessoa vai viver com R$ 300 de assistência, né, emergencial? Será que dá? Será que ela consegue e tal? Então, esse é o assunto da microeconomia, tá? Que está um pouco mais próxima da realidade discutida no curso de vocês, de Ciências do Consumo. Só para terminar, gente, é bom a gente falar um pouquinho sobre esse ambiente de polarização, de discussão muito acirrada que a gente vive, e aí resgatar alguns conceitos aqui. Existem dois grandes ramos da análise, em geral, e especificamente da análise econômica, que é uma abordagem de fazer análise, estudos, que é chamada análise positiva, e uma abordagem de fazer análise, estudos, que é a chamada análise normativa. Então, normativa é quem descreve normas que, de alguma forma, deveriam regular o que deve ser, qual deveria ser o comportamento. Quando a gente cria uma regra, uma lei, a gente está dizendo assim, as pessoas devem agir dessa forma. A outra coisa é análise positiva, é falar assim, tal coisa acontece. Então, quem trabalha, estuda, corre atrás, acaba conseguindo, na maior parte das vezes, uma renda maior. Isso é uma análise positiva. Análise normativa seria dizer assim, a gente deveria investir mais na educação básica e fundamental, porque boa parte da capacidade intelectual, o desenvolvimento pessoal das pessoas se dá entre os 0 e 5 anos. Pronto. Isso, quando a gente fala assim, a gente deve fazer alguma coisa, a gente está fazendo análise normativa. Quando a gente fala assim, algo acontece, a gente está fazendo análise positiva. Então, só para deixar bem claro, quando você vai ao médico, né, vamos supor, você está com um problema de saúde, você vai ao médico, você não quer saber se o médico torce para o Santa Cruz, para o Náutico ou para o Sport. Você não quer saber se ele é bolsonarista, se ele é do Lula, se ele é do quê? Você quer saber que ele seja um bom médico, tecnicamente. Ele vai falar assim, olha, seu problema é tal, não precisa fazer o exame A e B, que são caros, pode fazer só o exame C, e confirmando com esse exame, você vai tomar essa medicação. Pronto, acabou. Então, ele tá fazendo uso de um conhecimento que é um conhecimento positivo. Eles estudaram as doenças, viram lá em laboratório, viram a reação química com certos medicamentos, funciona. Análise normativa é quando ou o médico ou alguma outra pessoa fala assim, olha, no futuro, para você não pegar esse tipo de doença, você precisa se alimentar melhor, você está comendo muita porcaria, você precisa fazer exercício e tal, parará, parará. Então, quando você fala o deve, é diferente do que é. Tá? Muitas vezes, o médico faz um pouco das duas coisas. O economista também. O economista tem hora que ele fala assim, países que investem mais, crescem mais rápido. Ponto. Esse é um fato. A outra hora ele fala assim, um país como o Brasil, para crescer mais rápido, deveria ter uma tributação menos pesada na indústria e recalibrar essa tributação um pouquinho mais para a direção do serviço, um pouquinho mais para a agropecuária. Senão a gente vai ficar manco, né? Vai ter dois setores mais fortes e um muito fraco, vai nos deixar vulnerável. Quando ele fala o deve é análise normativa, tá? A gente precisa distinguir isso, porque tem muita gente que fala deve, mas fingindo que é fato. Então, a gente precisa entender o que é opinião, o que é recomendação, ou seja, análise normativa, e aquilo que realmente é fato. Né? No momento que tem tanto fake news, é importantíssimo que a gente entenda essa discussão e essa distinção, duas áreas importantes em qualquer ciência, mas que precisam ser separadas. Uma coisa é a opinião, recomendação. Outra coisa são os fatos. Tá? E, por fim,
como não poderia deixar de ser, numa área como economia, a gente tem muita divergência, a gente tem muita discussão, a gente tem muito debate. Esse debate não precisa ser desrespeitoso e não precisa ser tão agressivo como às vezes é. Mas o fato é que, entre os economistas, você tem algumas pessoas que consideram o seu objeto de estudo pouco importante. Então, o mérito científico de um estudo ou de outro, algumas pessoas acham que o dele é mais importante. Por outro lado, algumas pessoas também associam valores distintos a certos setores. Então, fala assim, não, a indústria é mais importante do que a agropecuária porque emprega mão de obra qualificada. Isso é um julgamento de valor. Ah, não, a agropecuária é mais importante porque gera o alimento. O que é o alimento? O que é o homem sem um alimento saudável e tal? Então, às vezes ficam questões de valores, ética, justiça, às vezes eles ficam entremeando, entrelaçados aí às discussões econômicas. E nessas horas é necessário que a gente consiga fazer a separação do que é a análise positiva, quais são os fatos, antes das vezes a gente fazer as recomendações. Tá? É muito fácil a gente ficar só nas recomendações e ficar dizendo isso é um absurdo, aquilo é um absurdo, julgamentos de valor sobre este ou aquele fato, antes da gente conhecer bem os fatos. Tá? E por fim, os economistas ainda se debatem muito em relação ao que é a realidade, qual é a interpretação da realidade, que afinal de contas, como eu disse antes, é muito complexa. E nossos modelos são simplificações. Você pode ter dois modelos que explicam de maneira completamente diferente um determinado fenômeno. Então, se eu disser assim, pobreza urbana na região metropolitana de Recife. Eu posso chamar um economista, ele virar e falar assim, não, isso aqui foi resultado do nosso fluxo de pessoas para a cidade que saíram do campo e foram ocupando áreas muito pobres, comunidades ocupadas, irregulares, em condições de vida muito. Pronto, crescimento urbano. Aí o outro vira e fala assim: não, isso aqui é o capitalismo. O capitalismo é de propósito, que ele gera pobreza, ele quer gerar uma massa de desvalidos que fica vulnerável, disposto a aceitar qualquer miséria para trabalhar e tal. Então, são dois modelos completamente distintos. Qual deles que está certo? Nenhum. Modelos não estão certos. Modelos são simplificações da realidade. Alguns são úteis para analisar certos ângulos, certos aspectos do problema da realidade. Outros são úteis para analisar outros aspectos, outros ângulos do problema. E a gente deve saber que a gente não tem compromisso com nenhum modelo. A gente deve conhecê-los, entender as suas limitações e suas forças e tentar utilizá-los para tentar promover crescimento, desenvolvimento, igualdade, equidade, justiça e eficiência nas nossas economias, tá certo? Bom, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu me interrompo por aqui. Agradeço a todos que tiveram a paciência de assistir e vou estar à disposição para tirar dúvidas, seja pelo WhatsApp, seja no nosso próximo encontro. Um abraço e até a próxima.